O superalimento que cresce sem plantar. Dona Maria acordou cedo, como sempre. O sol ainda nem tinha aparecido direito, mas ela já estava na cozinha, colocando água para ferver. O café da manhã era simples, pão com manteiga e um copo de leite. Mas hoje tinha algo diferente. Na mesa, ao lado do açucareiro, havia um potinho com um pozinho verde. Que diabo é isso? Ela murmurou, franzindo a testa. Seu neto, Lucas, de 10 anos, entrou correndo na cozinha, ainda de pijama. Vó, a senhora já viu? Ele perguntou, apontando para o potinho. Claro que vi, Lucas. Mas não faço ideia do que seja. É espirulina, vó. Ele disse, animado. A professora falou na escola que é um superalimento. Cresce sozinho, não precisa plantar, e tem mais proteína que um bife. Dona Maria ergueu uma sobrancelha. Mais proteína que um bife? E você acredita nisso? Aham. Lucas assentiu, pegando o potinho. Ela disse que os astronautas comem isso no espaço. E que é cheio de vitaminas. Astronautas? Dona Maria riu. E desde quando astronauta é exemplo de comida boa? Lucas não desistiu. Vó, vamos experimentar. Só um pouquinho no suco. Dona Maria suspirou. Ela já tinha ouvido falar de modas estranhas, chia, quinoa, coisas que custavam os olhos da cara e prometiam milagres. Mas espirulina? Nunca. Tá bom, tá bom. Mas se me fizer mal, você que vai limpar a casa uma semana. Lucas sorriu e correu para pegar o liquidificador. Enquanto isso, na casa ao lado, seu João, o vizinho de Dona Maria, estava no quintal, regando suas hortaliças. Ele era conhecido no bairro por ter a horta mais bonita da rua. Alface, couve, tomate, tudo verdinho e viçoso. Seu João! Lucas gritou, acenando da cerca. O senhor já ouviu falar de espirulina? Seu João parou de regar e coçou a cabeça. Espirulina? Isso é coisa de peixe, não é? Não, não. É um superalimento. Cresce na água, não precisa de terra, nem de sol forte, nem de nada. Seu João riu. Menino, se não precisa de terra, nem de sol, como é que vai crescer? Planta precisa de cuidado, de água na medida certa, de adubo, mas a professora disse que é diferente. É uma alga, e cresce sozinha. Seu João balançou a cabeça. Alga? Eu já vi alga no rio, cheia de lama. Não vou comer isso não. Lucas suspirou. Convencer os adultos não era fácil. De volta à cozinha, Dona Maria olhou desconfiada para o suco verde que Lucas tinha preparado. Tem certeza que não vai me envenenar? Vó, é só um pouquinho. Lucas insistiu. Se não gostar, a gente joga fora. Dona Maria pegou o copo e cheirou. Não tinha cheiro forte, só um leve aroma de grama molhada. Deus me livre, ela murmurou, mas tomou um golinho. Lucas ficou olhando, ansioso. E aí? Dona Maria fez uma careta. Gosto de mato. Mas não é ruim. Viu? Eu disse. Mas também não é bom como um pão com manteiga, ela completou, rindo. Lucas deu de ombros. Mas faz bem. A professora disse que tem ferro, cálcio, tudo. Dona Maria suspirou. Tá bom, tá bom. Mas não vou comer isso todo dia. Prefiro minha couve, que eu planto e sei de onde vem. No dia seguinte, Lucas levou o potinho de espirulina para a escola. A professora tinha pedido para os alunos pesquisarem sobre alimentos diferentes, e ele estava animado para mostrar o que tinha em casa. Gente, olha só! Ele disse, levantando o potinho. Espirulina! Cresce sozinha, não precisa de terra, e é cheia de proteína. Os colegas se aproximaram, curiosos. Isso é comida mesmo? Perguntou Ana, desconfiada. Claro! Lucas respondeu. Minha avó até experimentou. E ela gostou? Perguntou Pedro. Bom, ela disse que gosto de mato, Lucas admitiu,
rindo. A professora sorriu. É normal estranhar no começo. Mas a espirulina é mesmo um superalimento. Ela cresce em lagos e rios, e é usada há séculos por povos antigos. Tipo os índios? Perguntou Ana. Isso. E também na África e no México. É fácil de cultivar e muito nutritiva. Mas como a gente come? Pedro quis saber. Pode ser em pó, em cápsulas, ou até em barrinhas de cereal, a professora explicou. Vocês podem experimentar em sucos, vitaminas, ou até em receitas de bolos. Eu quero provar, disse Ana. Eu também. Pedro concordou. Lucas sorriu. Talvez a espirulina não fosse a comida mais gostosa do mundo, mas era interessante. E se fazia bem, por que não? Naquela tarde, Lucas voltou para casa com uma ideia na cabeça. Vó, e se a gente cultivasse espirulina aqui? Dona Maria estava na cozinha, picando cebola. Cultivar? Aqui? Como? A professora disse que dá para fazer em casa, num aquário ou numa bacia. Só precisa de água, um pouco de sal e luz do sol. Dona Maria parou de picar e olhou para ele. E você acha que eu tenho tempo para ficar cuidando de alga? Mas não precisa de muito cuidado. Ela cresce sozinha. Lucas, eu já tenho minha horta. Se eu quiser comer verdura, eu planto. Não vou ficar mexendo com alga não. Seu João, que estava passando na rua, ouviu a conversa e parou na janela. Espirulina, é? Ele perguntou. É, seu João. Lucas respondeu. O senhor não quer experimentar? Seu João riu. Menino, eu já tenho minha horta. Se eu quiser comer algo diferente, eu planto. Não vou perder tempo com moda não. Lucas suspirou. Os adultos eram difíceis de convencer. Mas Lucas não desistiu. Na semana seguinte, ele pegou um pote de vidro velho, encheu de água, colocou um pouco de sal e um punhado de espirulina em pó que tinha sobrado. Deixou no parapeito da janela, onde o sol batia forte. Vamos ver se isso cresce mesmo, ele murmurou. Dias depois, Lucas notou que a água estava ficando esverdeada. Ele correu para mostrar a Dona Maria. Vó! Olha só! A espirulina está crescendo. Dona Maria olhou para o pote e franziu a testa. Isso é só água suja, Lucas. Não é não. É a alga crescendo. E o que você vai fazer com isso? Ainda não sei. Mas é legal, né? Dona Maria balançou a cabeça, rindo. Você é teimoso, hein? Passaram-se algumas semanas. O pote de Lucas estava cada vez mais verde, e ele já tinha colhido um pouco da espirulina para experimentar em receitas. Dona Maria, mesmo resistente, acabou cedendo e provou um bolinho que ele fez com o pó. Não é ruim, ela admitiu. Mas ainda prefiro minha couve. Seu João, curioso, acabou aparecendo na casa deles. Ouvi dizer que você está cultivando alga, Lucas. É, seu João. Quer ver? Seu João olhou para o pote e coçou a cabeça. E isso aí presta mesmo? Presta. Lucas respondeu. Tem proteína, ferro, tudo. Seu João suspirou. Bom, se você diz. Vou levar um pouco para experimentar. Lucas sorriu. Finalmente, alguém estava começando a acreditar nele. Com o tempo, a espirulina virou assunto no bairro. Dona Maria até começou a usar um pouquinho no suco de laranja, só para agradar Lucas. Seu João, depois de experimentar, admitiu que não era tão ruim assim. Mas ainda prefiro minha horta, ele disse. Pelo menos eu sei o que tô comendo. Lucas riu. Mas a espirulina é mais fácil. Não precisa de terra, nem de adubo, nem de muito espaço. É, mas não tem gosto de nada, seu João retrucou. Tem gosto de saúde. Lucas brincou. Dona Maria riu. Bom, pelo menos você tá aprendendo coisas novas, Lucas. E isso é o que importa. Lucas sorriu.
Ele sabia que a espirulina não ia substituir o arroz com feijão, nem o pão com manteiga. Mas era legal saber que existiam alimentos diferentes, que cresciam de um jeito fácil e faziam bem. E quem sabe, um dia, todo mundo no bairro não começasse a cultivar um pouquinho em casa. Fim. Foi então que Lucas teve uma ideia. Ele olhou para o pote de espirulina em cima da mesa e pensou, e se a gente mostrasse isso para todo mundo? No dia seguinte, ele convidou os amigos do bairro para um encontro na pracinha. Levou o pote, um copo de suco de laranja e uma colher. Gente, experimenta isso aqui, disse Lucas, mexendo o pó verde no suco. É tipo um superalimento. Cresce sozinho, não precisa de terra, e faz bem para a saúde. Os amigos se olharam, desconfiados. Tá maluco? Perguntou o Pedro, o mais velho do grupo. Isso aí parece grama moída. Experimenta! Insistiu o Lucas, oferecendo o copo. Pedro fez careta, mas bebeu um gole. Fez uma pausa, pensou, e depois deu de ombros. Até que não é ruim. Mas também não é bom. É, mas imagina se a gente pudesse ter isso em casa? Disse Lucas. Sem precisar plantar nada, sem gastar muito. A Carol, que sempre se preocupava com comida saudável, arregalou os olhos. Sério? E como é que faz? Lucas explicou tudo, a água, a luz, o jeito de mexer. Os amigos ouviram, interessados. Eu topo, disse o Tiago, o mais novo. Quero ver se isso aqui cresce mesmo. Eu também. A Carol concordou. Pedro ainda estava desconfiado, mas acabou cedendo. Tá bom, mas se eu passar mal, vocês que se virem. No fim da tarde, cada um levou um pouco de espirulina para casa. Lucas prometeu ajudar quem tivesse dúvida. E se der certo, a gente faz uma festa com suco verde. Ele brincou. Os amigos riram, mas a ideia já estava plantada. Ou melhor, cultivada. Sem precisar de terra mesmo. Naquela noite, Tiago não conseguiu dormir. Ficou olhando pro pote de espirulina na mesa do quarto. A água estava parada, meio esverdeada. Será que tá vivo mesmo? Pensou. Pegou o celular e mandou mensagem no grupo dos amigos. Gente, tá crescendo não. Só tá aí parada. Lucas respondeu na hora. Calma, Tiago. Precisa de luz e mexer todo dia. Eu te mostro amanhã. Carol também acordou cedo. Colocou o pote perto da janela da cozinha e ficou observando. De repente, viu uns fiozinhos verdes se mexendo na água. Uau! Gritou. Correu pro banheiro e chamou a mãe. Mãe, olha! Tá crescendo! A mãe dela olhou, franziu a testa. Isso é alga, filha? Não vai comer isso não, né? É superalimento, mãe. Tem proteína, ferro, tudo, Carol explicou. A mãe balançou a cabeça, mas deixou quieto. Pedro, por outro lado, esqueceu completamente da espirulina. Só lembrou quando o cheiro de peixe velho invadiu a cozinha. Que fedor é esse? Resmungou. Abriu a geladeira e viu o pote esquecido lá dentro. A água estava escura, com os grumos nojentos. Aff, que nojo! Gritou. Jogou tudo fora e lavou o pote 3 vezes. Depois, mandou mensagem pro grupo. Gente, eu desisto. Isso aqui fede mais que pé de atleta. Lucas riu. Você esqueceu de mexer, né? Tem que cuidar todo dia. Nem vem. Eu já tô fora, Pedro respondeu. Tiago, agora mais animado, apareceu na casa de Lucas com o pote. Olha só! Tá ficando mais verde, disse, apontando. Lucas sorriu. Viu? Eu falei. Agora é só esperar mais uns dias. Carol chegou logo depois, com um copo na mão. Gente, eu fiz suco. Tá meio forte, mas acho que deu certo. Ela tomou um gole e fez careta. Nossa, que gosto estranho. Parece terra molhada. Tiago riu. Eu quero provar. Pegou o copo e bebeu tudo de uma vez.
Depois, ficou parado, esperando. Tá, não aconteceu nada. Não senti superpoderes. Lucas deu risada. Não é mágica, Tiago. É só comida saudável. Mas se a gente fizer direito, pode até vender. Pedro, que ainda estava no grupo, mandou. Vender? Quem vai comprar isso? Sei lá, gente fitness, quem gosta de coisa natural, Lucas respondeu. Carol pensou um pouco. E se a gente fizer cookies? Ou pão? Aí o gosto fica melhor. Tiago pulou de empolgação. Eu ajudo. Mas se eu passar mal, Pedro que me leva pro hospital. Pedro respondeu, tá bom, mas só se você prometer não vomitar no meu carro. Os quatro riram. A espirulina já tinha virado mais que um experimento. Era um plano. E, quem sabe, o começo de algo maior. Os quatro se olharam, animados. Carol pegou o caderno dela e começou a rabiscar. Primeiro, a gente precisa de um nome legal. Tipo. Super Cookies, ela sugeriu. Que tal Tenergy Biscoito? Lucas disse. Tiago fez careta. Parece remédio. E se for só Spiru Cookies? Pedro balançou a cabeça. Muito nerd. As pessoas não vão entender. Carol suspirou. Tá bom, então a gente pensa depois. O importante é testar a receita. Eles foram para a cozinha da casa de Lucas. A mãe dele tinha saído, então podiam fazer bagunça. Carol pegou farinha, ovos e açúcar. Tiago abriu a geladeira e achou manteiga. E a espirulina? Pedro perguntou. Lucas pegou o pote de vidro. Tá aqui. Mas quanto a gente usa? Pouco, né? Se não fica com gosto de grama, Tiago avisou. Carol mediu uma colher de chá e misturou na massa. Vamos ver como fica. Eles colocaram a massa em forminhas e levaram pro forno. Enquanto esperavam, Pedro ficou olhando pro teto. E se não vender? A gente vai ficar com um monte de cookie verde na mão. Lucas deu de ombros. A gente come. Ou dá pros amigos. Ou joga fora, Tiago completou. O timer apitou. Carol abriu o forno e tirou a assadeira. Os cookies estavam dourados, com os pontinhos verdes. Parece normal, Pedro disse, desconfiado. Tiago pegou um e mordeu. Mastigou devagar. Tá bom. Um pouco diferente, mas dá pra comer. Carol experimentou. Concordo. Se a gente colocar mais açúcar, fica melhor. Lucas pegou um cookie e deu uma mordida. Mas aí perde o propósito de ser saudável. Pedro suspirou. Então a gente vende pros malucos por saúde mesmo. Os quatro riram. Carol pegou o celular. Vamos tirar foto e postar no Instagram. Quem sabe alguém se interessa. Tiago arregalou os olhos. E se viralizar? Ou se ninguém ligar, Pedro murmurou. Mas eles postaram mesmo assim. Com a legenda, cookies saudáveis e deliciosos. Quem topa experimentar? No fim do dia, 3 pessoas tinham curtido. Uma delas era a prima de Carol. Bom começo, Lucas disse. Tiago deu de ombros. Ou não. Mas pelo menos a gente se divertiu. Eles comeram o resto dos cookies, rindo e fazendo planos. No dia seguinte, a vida continuava normal. Mas algo tinha mudado. Eles agora tinham um segredo, um superalimento, uma ideia e uma vontade louca de tentar. No dia seguinte, Carol acordou com o celular vibrando sem parar. Ela esfregou os olhos e pegou o aparelho. Eram notificações do Instagram. Muitas. Gente, ela murmurou, ainda deitada. Ela abriu o post. Centenas de curtidas. Comentários de pessoas perguntando onde comprar, quanto custava, se era mesmo saudável. Tiago. Pedro. Lucas. Carol gritou, pulando da cama. Os 3 chegaram correndo, ainda de pijama. Tiago tropeçou no tapete. O que foi? Fogo? Terremoto.
Pedro perguntou, assustado. Carol mostrou a tela. Olha isso! Lucas arregalou os olhos. Nossa! Isso é muita gente! Tiago coçou a cabeça. E agora? Agora a gente responde, Carol disse, já digitando. Diz que ainda não vendemos, mas que estamos pensando em fazer mais. Pedro sentou no sofá. E como a gente faz mais? Não dá para plantar em casa. Mas a gente pode testar receitas, Lucas sugeriu. Cookies, barrinhas, suco. Quem sabe até pão. Tiago pegou um caderno. Vou anotar tudo. Precisamos de uma lista de ingredientes, preço, onde vender. Carol sorriu. E um nome. Não dá para chamar só de cookies saudáveis, ponto. Os 4 ficaram em silêncio, pensando. Que tal? Super cookies. Pedro sugeriu. Super delícia? Lucas tentou. Muito genérico, Tiago disse. Carol bateu palmas. Já sei. Cresce bem. Porque cresce sem plantar e faz bem para a saúde. Os outros 3 olharam um para o outro. Gostei, Pedro disse. Eu também, Lucas concordou. Tiago anotou no caderno. Cresce bem. Feito. No mesmo dia, eles compraram mais ingredientes. Testaram novas receitas na cozinha de Carol. Queimaram um lote de cookies. Riram muito. À noite, postaram outra foto. Desta vez, com o nome Cresce Bem na legenda. Vamos ver se alguém mais se interessa, Carol disse, apertando o botão de publicar. Dessa vez, as curtidas vieram mais rápido. E os comentários também. Quero comprar. Tem delivery? É mesmo sem açúcar? Pedro leu em voz alta. Parece que a gente acertou em cheio. Lucas sorriu. Ou a gente tá sonhando e vai acordar amanhã com 3 curtidas de novo. Mas não era sonho. No dia seguinte, uma lojinha de produtos naturais entrou em contato. Eles querem vender nossos cookies, Carol disse, mostrando a mensagem. Tiago pulou. Sério? Sério, Carol confirmou. Mas precisamos de mais. Muito mais. Pedro coçou o queixo. E como a gente faz isso? Silêncio. Então Lucas falou. A gente precisa de um lugar maior. E de ajuda. Os outros concordaram. Quem sabe a gente não aluga uma cozinha industrial? Carol sugeriu. Ou pede pro meu tio ajudar, Tiago disse. Ele tem uma padaria. Pedro levantou. Vamos ligar para todo mundo hoje mesmo. E assim, sem perceber, eles estavam começando um negócio. Um negócio com um superalimento que crescia sem plantar, um nome legal e uma vontade enorme de fazer dar certo. Mas será que ia mesmo? Só o tempo diria. Os 4 se olharam. A ideia de ter um negócio de verdade deixou todos nervosos. E se não der certo? Pedro murmurou. E se der? Lucas rebateu. A gente já tá vendendo. Só precisa crescer. Carol pegou o celular. Vou ligar para o meu pai. Ele entende de aluguel de espaços. Tiago já estava digitando no grupo da família. Tio, você tem um tempinho para conversar? A gente tá com um projeto. Em menos de 1 hora, as respostas começaram a chegar. Meu pai conhece um galpão vazio perto do mercado, Carol disse. Barato e com cozinha grande. Meu tio topou nos emprestar a padaria aos domingos, Tiago comemorou. E ainda vai ensinar a gente a mexer nos fornos profissionais. Pedro respirou fundo. Então, é isso? A gente vai mesmo fazer isso? Lucas sorriu. Claro que vai. Mas tem um problema. Todos olharam para ele. O superalimento. A gente ainda não sabe direito como ele funciona. Silêncio de novo. Era verdade. Ninguém sabia por que aquele pó verde crescia sozinho, nem se ia durar para sempre. Talvez a gente deva pesquisar, Carol sugeriu. Procurar na internet,
perguntar para algum cientista. Ou a gente pode só usar enquanto dura, Tiago disse. Se der errado, a gente inventa outra coisa. Pedro balançou a cabeça. Não. A gente precisa saber. Senão, pode ser perigoso. Lucas pegou o pote com o pó. Vou levar para a escola amanhã. Perguntar para o professor de biologia. Boa ideia, Carol concordou. Mas sem contar o segredo. Só perguntar sobre plantas que crescem sozinhas. Os outros concordaram. Era arriscado, mas necessário. Naquela noite, cada um foi para casa pensando na mesma coisa. Será que eles estavam prestes a ficar ricos, ou a se meter em uma enrascada gigante? No dia seguinte, Lucas chegou cedo na escola. O professor de biologia, seu Almeida, estava arrumando uns tubos de ensaio. Professor, posso fazer uma pergunta? Claro, Lucas. O que é? Existe alguma planta que cresce sem ser plantada? Tipo, sozinha? O professor franziu a testa. Bom, tem os fungos, como os cogumelos. Eles crescem em matéria orgânica. E algumas algas também. Por quê? Lucas deu de ombros. Só curiosidade. Valeu. Enquanto voltava para a sala, ele pensou, fungo? Será que é isso? Mas se fosse, como explicar o gosto doce e a energia que o podava? Na hora do intervalo, ele contou para os amigos. Fungo, Tiago repetiu. Mas fungo não é venenoso. Nem todos, Carol disse. Tem os comestíveis, como o shiitake. Pedro coçou a cabeça. E se for um fungo desconhecido? Tipo, mutante. Lucas arregalou os olhos. Ou, alienígena. Os quatro se entreolharam. Era loucura. Mas e se fosse verdade? Precisamos testar, Carol decidiu. Fazer mais experiências. Como? Pedro perguntou. Eu tenho uma ideia, Lucas disse. Mas vai precisar de um pouco de coragem. Eles se aproximaram, curiosos. Que ideia? Tiago perguntou. Lucas sorriu. A gente vai precisar de um rato.